Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Hoje nós vamos expor os Salmos 15, 16, 17 e 18. Espero que você tenha feito uma boa leitura. Se não fez, eu te encorajo a fazer. Porque, como sempre digo, nós vamos destacar algumas porções para podermos meditar. Mas a grande parte do texto ele precisa ser captado pela leitura. Então eu quero te encorajar a ler. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Antes de nós continuarmos a nossa exposição, gostaria de orar com você, agradecendo a Deus por esse maravilhoso dia que Ele nos deu. Senhor, muito, muito, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por nos permitir acordar e viver a vida que o Senhor planejou para nós. Obrigado por nossa família. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor. Obrigado por ter nos dado saúde. Obrigado por nos permitir te conhecer, Senhor. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria da nossa vida se nós não tivéssemos te conhecido? Obrigado por nos dar esperança de vida eterna. Obrigado por ter nos salvado, perdoado os nossos pecados. Nós somos gratos a Ti e dizemos que Tu és lindo e maravilhoso e que nossos olhos contemplam a Sua formosura e respondem, Senhor Jesus, em adoração. Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. A Tua presença é real em nossas vidas e em nossa família. Nós rendemos graças a Ti, Te entronizamos nesse dia. Dizemos que Tu tens um lugar especial em nossas vidas, Tu tens a melhor porção em nossas vidas e que nossos corações nunca se esqueçam dos Seus benefícios, Senhor, para que a gratidão seja sempre uma marca presente em nós, Senhor. Nós rendemos graças, pedimos a Ti um dia repleto de entendimento da Tua presença, que possamos viver segundo a Tua vontade, cumprirmos o Teu querer, dar-nos sabedoria para enfrentarmos as dificuldades da vida e que ao final do dia nós possamos estar celebrando assim como no começo dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Salmo 15, eu fui destacar alguns pontos aqui, ficou muito difícil, porque o Salmo é um salmo curto e ele é inteiro magnífico. É uma oração incrível de Davi. Eu gostaria de ler com você. Ele diz assim: Senhor, quem poderá se hospedar na sua tenda? Quem poderá morar no seu santo monte? Então ele está falando tanto da presença de Deus, principalmente da presença de Deus, que era manifesta dentro do tabernáculo, dentro da tenda de Davi, e também no seu santo monte, também falando da presença de Deus e também fazendo uma alusão à presença eterna do Senhor, que nós um dia desfrutaremos. E aqui ele coloca uma série de requisitos, né? Ele vai dizer aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, aquele cuja língua não profere difamações, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho, aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que o temem ao Senhor, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado, que não empresta dinheiro visando lucro, não aceita suborno contra o inocente, quem assim procede nunca será abalado. Muitas dessas coisas a gente pode olhar e falar assim, não, precisa ser assim mesmo. E é verdade, nós precisamos ser assim. A boa notícia é que, sabendo o Senhor que nós somos reprováveis, incapazes de vivermos uma vida desse jeito, portanto, inaptos para desfrutar da presença do Senhor, Ele enviou a graça para nos capacitar a viver essa vida íntegra que o salmista expõe. Já o 16 também continua com uma canção de confiança de Davi. O verso 2 ele vai dizer: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos santos que há na terra, digo, são eles os notáveis em quem está todo o meu prazer. O verso 5 ele diz: Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és a garantia do meu futuro. Acho lindo isso. Isso é um salmo para nós orarmos e tirarmos a nossa ansiedade. Quando ele fala, Tu és a porção da minha herança, ele está dizendo assim, se eu tenho uma propriedade, a minha propriedade é o Senhor. Eu te tenho, Senhor, eu te tenho. Tu és tudo que eu tenho. E aí ele vai dizer assim, Tu és a garantia do meu futuro. Então, você está ansioso? A ansiedade é excesso de futuro. Está ansioso com o que vai acontecer amanhã? Você está ansioso com se vai dar certo, se você vai conseguir, se você vai vencer essas dificuldades que você está achando, que estão se apresentando diante de você? Faz o seguinte,
Coloca o Senhor como garantia do seu futuro. E veja a paz que excede todo entendimento, guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Verso 11 diz: Tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença. Eternos prazeres à tua direita. Inclusive, esse hoje vai ser, no meu devocional que eu terei daqui a pouco, esse salmo vai ser o salmo da minha leitura. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eternos prazeres à tua direita. John Piper, ele diz que o problema do crente não é querer ter prazer. O problema do crente é se contentar com pouco prazer. Nós queremos os prazeres pequenos da vida, enquanto na presença do Senhor há eternos prazeres. Nós podemos encontrar prazeres na nossa relação com Deus que nós não poderemos encontrar em nenhuma oferta que o mundo pode nos dar. E o Salmo 17 parece até um salmo negativo, né? Porque ele começa: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos, vem de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça, provas o meu coração de noite, me examinas, tu me sondas e nada encontras. E ele vai falar sobre ele decidiu viver uma vida sem pecado, e ele vai, olha o verso 8 e 9, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Assim como nossos olhos protegem quando vem algo em direção e nós fechamos os olhos de uma maneira intuitiva, o salmista diz: assim como os meus olhos são protegidos por essa reação, eu sei que eu sou protegido pelo Senhor. Ele termina o verso 15 dizendo: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao contemplar a tua forma. Todos nós, estou ajudando um amigo que está passando por uma situação de câncer terminal. E realmente ele está passando pelos últimos dias da vida dele. E ontem eu fui abraçá-lo, orar com ele. Ele já não consegue ficar de olhos abertos. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele para orar, para que o Senhor trouxesse paz, para que o Senhor refrigerasse esses últimos dias da vida dele, que o Senhor o recebesse, a imagem que vinha na minha cabeça era justamente essa do Salmo 17:15. Quando ele fechar os olhos, ele vai abrir os olhos e ele vai ver a face do Senhor. Ele vai contemplar a forma do Senhor, ele vai ficar satisfeito e vai se livrar de toda dor. É assim a perspectiva que temos que ter da morte quando cremos no Senhor. Salmo 18, e aqui é Davi, ele cantando quando ele ficou livre das mãos de Saul, de todos os inimigos. Ele começa dizendo uma declaração de amor ao Senhor. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Quando ele percebe que durante todo o período de perseguição de Saul, ele esteve em lugares totalmente inseguros. Ele esteve em cavernas, onde ele poderia ter sido cercado. Não havia outros lugares para estar. E ele entendeu, no final de toda essa perseguição, que quem era a torre forte dele, quem era a cidade forte dele, era o próprio Senhor. E aqui ele vai dissertar poesias maravilhosas para falar de como ele se sentiu, qual foi a percepção da ação de Deus ao longo de todo esse processo de perseguição e de injustiça. E aí ele vai dizer no verso 19, deu-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. Por que o Senhor me livrou? O Senhor não me livrou porque eu sou bom. Embora ele vai depois fazer uma defesa de suas ações e de sua conduta, mas ele começa dizendo, o Senhor me livrou porque ele me quer bem. Essa certeza de que Deus nos quer bem, essa certeza de que Deus tem o melhor para nós, essa certeza que todo coração precisa ter, todo coração precisa ter, a certeza de que Deus é bom. Se você entender que Deus é bom, que Deus te quer bem, você não vai ficar irado com ele quando o dia mal vier, e nem culpando o Senhor pelo dia mal, nem pensando que você foi abandonado. Você entenderá que dias bons e dias maus acontecem com pessoas justas e injustas. Nós estamos no mundo e a consequência do pecado no mundo é que as catástrofes e as dores são inerentes. Mas quando a calamidade, quando a dor, quando a má notícia chegar na tua porta, você não entenderá que Deus está te mandando uma carta dizendo que você não é amado. Pelo contrário, você desfrutará do amor e do cuidado dele, e em vez de você reclamar do dia mal como se Deus não estivesse, você pegará em sua mão e passará pelo dia mal sabendo que ele te quer bem
e Ele está com você. Essa é a certeza do salmista. No verso 21 ele vai dizer, pois guardarei os caminhos do Senhor, e ele vai dizer, não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus, todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviarei dos seus estatutos. Ele falou assim, eu nem fui louco de me afastar do meu Senhor, e de tirar a sua palavra de diante de mim. E aí no verso 25, ele fala algo muito lindo, que essa lei da reciprocidade que Deus, ele durante toda a escritura, ele vai deixar claro, né, que aquilo que o homem plantar, o homem vai colher, vai dizer que a medida que a gente usar, nós também será usada para nos medir também. E aqui no 25 é um desses textos, ele diz, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvos os humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Por exemplo, a gente diz muito assim, Deus é fiel a quem? A mim? E nós sabemos que Deus é fiel à tua palavra. Mas aqui o salmista está dizendo que as pessoas que vivem fiéis terá a revelação da fidelidade de Deus. Ou seja, não quer dizer que Deus será fiel a nós se nós formos infiéis e vivemos a nossa vida de pecado. A fidelidade de Deus é manifesta em nós a partir do momento que nós somos fiéis à tua palavra. Então podemos dizer que sim, Deus é fiel a mim, a partir do momento que eu sou fiel à tua palavra. Ele está dizendo, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Aqui o texto também vai dizer inflexível. Então, ou seja, para o fiel ele se revela fiel, para a pessoa que é irrepreensível, ele se revela irrepreensível, para a pessoa que é pura, ele se revela puro, mas ao perverso ele vai se revelar irrepreensível. Ele vai dizer o verso 27, salva os humildes, mas humilha os de olhos altivos. E aí o verso 29 é até um trecho de uma canção infantil, né, que nós conhecemos tanto. Ele vai dizer, contigo posso avançar contra uma tropa, com meu Deus posso transpor os muros, né? Quando nós cantamos, posso saltar as montanhas e saltar as muralhas, né? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aí nós vamos dizer quando criança, aleluia. E aleluia que as crianças estavam cantando os salmos. Queridos, essa é a exposição dos salmos de hoje. O que eu quero destacar para a nossa vida e para o nosso dia de hoje, que nós precisamos descansar no Senhor. Em dias de tanta ansiedade, onde nós achamos que temos o controle de todas as coisas, no final percebemos que não temos o controle de nada. Alguma circunstância pode chegar e mudar tudo. Nós temos tantas coisas para fazer, das quais a nossa capacidade não nos permitiria abraçar todas elas e sermos efetivos em todas. Mas nós temos um Deus que nos faz avançar sobre tropas, pular muros, um Deus que se revela fiel a nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos quer bem, um Deus que é a garantia do nosso futuro. Que essa certeza invada teu coração nessa manhã e que você não permita que a ansiedade te governe nesse dia, mas que a certeza de que Deus te quer bem seja a estrela que te guia no dia de hoje. Você fica olhando para ela como um norteador dizendo, o Senhor me quer bem. Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo dia.